Eu quero compartilhar com você uma palavra, e obviamente quando nós nos reunimos para adorar, nós também nos reunimos pela palavra, para ouvir da sua palavra. E quero que você abra sua Bíblia comigo, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, o verso 24. Diz assim: porém em nada considero a vida preciosa por mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Pai, te peço, Senhor, abençoa a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós precisamos de ti. Alcança, Senhor, não só esses que aqui estão, mas esses que têm nos acompanhado desde casa. Eu te peço, Senhor, alcança o coração de cada um deles, que nós possamos ouvir a tua voz e sermos ministrados por ti. E assim como Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, fala conosco, para que seja, Senhor, alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, eu não sei quantos aqui participaram, estiveram no nosso culto, mas ou que assistiram pela internet, mas eu compartilhei um pouquinho sobre sermos movidos por compaixão. A importância de nós nos assemelharmos a Jesus na sua compaixão. O quanto a Bíblia descreve coisas preciosas que Jesus fez, coisas grandes que Jesus fez, na sua grande fé que ele tinha, mas em nenhum momento a Bíblia destaca a sua grande fé, mas a Bíblia sim destaca a sua grande compaixão. E Jesus, movido de grande compaixão, cura os enfermos, opera milagres. Hoje, seguindo dentro dessa série de nós sermos movidos por algo, a Bíblia nos instrui, nos ministra a sermos movidos por algumas coisas, e dentre elas, uma das coisas que nós precisamos ser movidos é pela graça de Deus. Então hoje eu quero conversar com você sobre sermos movidos pela graça de Deus. Nesse texto, Paulo ele diz assim: cara, eu não me importo com mais nada. Nada mais me importa, nada mais é precioso para mim, a não ser uma coisa: que eu possa anunciar, que eu possa testemunhar as boas novas, o evangelho da graça de Deus. Quando ele fala lá em Gálatas, que acreditamos ser a primeira carta que Paulo escreve, de todas as cartas que ele escreveu, a primeira carta que acredita-se que ele tenha escrito é a carta aos Gálatas. E nessa carta, no primeiro capítulo, ele já escrevendo a eles, ele diz assim: cara, eu não acredito que vocês tão rápido saíram do evangelho da graça de Deus para outro evangelho. Começaram a viver outra coisa. Portanto, o evangelho que nós vivemos, o evangelho que nos foi anunciado e que nós vivemos, é o evangelho da graça de Deus. Eu sei que quando se fala de graça, nós temos várias dimensões da graça que nós poderíamos tocar. Nós podemos falar da graça preciosa, da graça barata, e já falei disso outras vezes. Podemos falar de um câncer que tem estado na igreja, que é a tal da hipergraça. Podemos falar de várias expressões da graça, mas não é essa a minha intenção nessa noite. A minha intenção nessa noite, quando falar do evangelho da graça, é de fato como nós somos movidos por esta graça. A primeira coisa que eu quero comentar com você é que nós pensamos no evangelho da graça enquanto salvação. E está correto nós pensarmos no evangelho da graça enquanto salvação, que nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé, não por obras. Nós não fizemos nada para ser salvos, simplesmente Deus veio de forma imerecida e nos alcançou. E talvez a maior expressão deste evangelho de salvação, do evangelho da graça, é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, que Ele entrega o seu Filho. Ele vai ao nosso encontro, Ele entrega o seu Filho, e nós somos alcançados por essa graça. E nós que estávamos perdidos, nós que tínhamos um destino de perdição, nós somos alcançados por esse Cristo. E a nossa vida, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós tivemos uma mudança de rumo total. Que nós tínhamos um destino de perdição e passamos a ter um destino de salvação eterna. Tínhamos um destino onde nós estaríamos afastados de Deus, distantes de Deus. Como Paulo descreve, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas Deus veio ao nosso encontro e nos resgata e nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso causa o evangelho da graça.
Se porventura você ainda não teve essa experiência, eu lhe aconselho demais a você olhar para Jesus e dizer assim, cara, esse maluco aí está falando um monte de coisa que eu não sei exatamente o que é, mas se o que ele está dizendo é verdade, que eu possa ter essa experiência. Eu sei que um dia eu fiz essa oração, e o pastor lá na frente falando um monte de coisa, eu digo, cara, eu não entendo nada disso que ele está falando, mas Deus, se tu é real, se tu é verdadeiro, se realmente o que ele está dizendo, o pouco que eu entendi do que ele está falando é verdade, de que tu é um Deus que me alcança e que é vivo e é real, e fala comigo, Senhor, eu quero te encontrar. E naquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tive um encontro com Jesus, por isso que eu digo, tive um encontro com uma pessoa real, que é Cristo. E por isso que eu digo, se porventura você ainda não teve esse encontro, lhe aconselho muito aqui nessa noite, você faça uma oração simples e diga, Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero ter esse encontro. Que essa galera fala que talvez na minha cabeça não faça muito sentido. Eu não quero que faça sentido aqui, eu quero ter um encontro contigo, que faça sentido aqui, que caia no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai vir ao seu encontro e vai mudar a tua história. Mas talvez a maioria de nós já teve esse encontro. Talvez a maioria de nós já teve um encontro com Jesus. E nós somos alcançados pelo Evangelho da Graça. E sabe o que isso nos fez? Nos deu muito mais do que apenas um passaporte para entrarmos no céu. Ele nos deu muito mais do que um acesso à vida eterna. Muitas das vezes nós entendemos o Evangelho da Graça como sendo esse passaporte, dizendo assim, ó, agora você tem direito a entrar no céu. Deixa eu ver, cadê o documento? Está aqui o documento, pode passar, você tem acesso ao céu. O Evangelho da Graça é muito mais do que isso. Quando Deus pensou no Evangelho da Graça, Ele não pensou apenas em nos dar um passaporte, tanto que Paulo diz que nós não somos mais cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos celestiais. O passaporte só nos prova de quem nós somos, mas mais do que nós tivermos um passaporte, nós precisamos ter características deste reino. Nós precisamos expressar de que de fato nós somos desse lugar. Não basta só nós termos um passaporte, nós precisamos ter a latinha, nós precisamos ter a cara, nós precisamos ter a forma, nós precisamos ter o bom perfume de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos ter expressões que digam assim, esse maluco aí, ele é daquele bando lá. Porque foi assim que os cristãos foram chamados. Foi assim que os cristãos foram reconhecidos e chamados de cristãos, porque eles se assemelhavam a Jesus. É daquele povo lá, eles são da mesma tribo, do mesmo bando, eles se assemelham porque têm características disso. Portanto, nós não apenas fomos salvos pela graça, mas nós vivemos também pela graça. Nós expressamos isso. Eu sei que às vezes, né, eu brinco sempre que eu tenho meu passaporte, mas a latinha diz outra coisa. Né? O pessoal sempre, quando eu viajo e dou meu passaporte, eles sempre acham que eu sou um afegão, um filho do Bin Laden, um árabe que quer botar fogo. Se eu deixar uma mochila e sair, com certeza sai todo mundo correndo do aeroporto. Eu não sei por que, cara, isso acontece, mas eu tenho essas dificuldades de enfrentar aeroportos. O Robson já me entregou algumas dessas. E é interessante que eu consigo colocar todo mundo junto comigo, que está viajando comigo, entra nesse baile também. Né? Eles encaram isso. Eu cheguei a ter, contei hoje de manhã isso, eu cheguei ao cúmulo de conseguir ir, né, para entrar num país e não precisei passar por ninguém, porque toda vez que eu vou conversar com alguém, eles olham o passaporte, mas olham para a latinha e digo, mas não pode, porque a minha latinha tem umas coisas estranhas, mas enfim, aí eu passei, nunca não precisei, cara, só passa na maquininha, e aí eu digo, top, eu não preciso conversar com ninguém, ninguém vai me achar terrorista. Passei na maquininha, feliz da vida. Eu dei uns 10 passos, tinha um policial com um cachorro. O cachorro veio me ensinar. Eu digo, gente, me achar estranho, está tudo bem. Agora o cachorro, não. Ele deu aquela cheirada, o policial, eu digo, tu, vem. Eu digo, não. Então eu tenho uns probleminha com esse negócio. Eu entendo que às vezes dá umas dificuldades. Mas na maioria das vezes, a gente precisa expressar, de fato, aquilo que nós somos e viver a partir do Evangelho. E quando eu digo viver a partir do Evangelho, é esse Evangelho da graça. É o Evangelho que eu me relaciono com o outro a partir da graça que me foi alcançada, que foi um favor imerecido, que eu não merecia, que eu não tinha condições de receber, e pelo contrário, eu estava perdidaço, eu estava longe, e Deus veio ao meu encontro, olhou para mim e disse assim, tu maluco, eu te quero, e Ele me alcança, e Ele me traz para esse Evangelho da graça, e eu fico feliz de ter sido alcançado por Ele, e qual é a expectativa dEle depois disso? É que eu viva a partir dessa experiência,
E que a minha relação com o outro seja também pelo Evangelho da graça. Eu preciso ser movido pelo Evangelho da graça. Aonde eu dou para o outro, muitas das vezes, aquilo que ele não merece. Aonde eu estendo a minha mão em direção ao outro, quando ele não merece aquilo que eu tenho para entregar para ele. Eu sei que isso é complicado, porque nós estamos num ambiente onde nós vivemos, quando eu digo ambiente, é no mundo que nós estamos inseridos, onde é muito fácil nós fazermos uma leitura da relação com o outro a partir de um contrato de compra e venda. Se eu cumprir as cláusulas, eu recebo, se o outro não cumpre, nós rompemos. E nós vemos isso até em casamentos. As pessoas hoje estão lidando com o casamento, a relação de dois mais preciosa que tem, que é do casamento, através de um contrato de compra e venda. Tu tem a tua parte, eu tenho a minha parte. Se tu não fizer aquilo que tu me disse que tu ia fazer, deu, acabou, tchau para ti. E nós temos dificuldade de estender a mão para o outro com graça. Porque nós estamos dentro de um negócio de justiça. Tipo, eu dou se tu me der. Eu te entrego se tu fizer a tua parte. E eu tenho dificuldade de me debruçar sobre o outro para o próximo, e o próximo eu estou me referindo até àquele que dorme comigo. Não é nem um próximo mais distante, é o cara que deita do meu lado, na minha cama, a pessoa que está ali, a minha esposa, meu cônjuge, né? Meu marido, minha esposa, enfim, aquele que está ali do lado. Eu tenho dificuldade de estender a mão de misericórdia e graça sobre ele. E é muito doido isso, porque a gente trata esse cara que está perto da gente aqui, diferente até que um estranho. Esse cara que nós, teoricamente, deveríamos de amar mais, de cuidar mais, de proteger mais. A gente acaba lidando com ele diferentemente de um estranho. A gente fala para ele coisas que nós não falaríamos nunca para um estranho. Nós temos dificuldade de expressar para um estranho coisas de, não, mas eu não posso, eu vou ofender ele. Mas para a pessoa que nós mais amamos, nós falamos umas besteiras, de umas bobagens, e nós temos uma falta de respeito absurda com o cara que está do meu lado. Quando era com esse que eu deveria de estender a graça e a misericórdia e viver a partir desse lugar de misericórdia. Viver o Evangelho da graça é isso. É eu estender a mão quando o outro não merece. Eu amar ele quando ele me deve. Isso é graça. É a expressão de dizer, cara, eu vou até ti por amor. E nesse lugar de amor, nesse lugar de graça, nesse lugar do Evangelho da graça, é o lugar onde, por exemplo, não pode existir medo. E nisso, cara, a gente pode falar de muitas coisas dentro do Evangelho da graça. A relação disso, na nossa relação com o Evangelho da graça, ela impacta toda a nossa vida. Seja ela na nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, seja ela na nossa empresa, seja ela nas dimensões da igreja, na estrutura da igreja. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando nós falamos do Evangelho da graça, nós estamos dizendo o seguinte, que dentro da igreja, e nós lidamos com graça, dentro da igreja, existe obviamente uma estrutura organizacional. Existe uma certa, entre aspas, hierarquia, no sentido de que, cara, tem alguém que tem uma função, que está debaixo, e tem alguém que está debaixo de alguém, e que tem outra função, mas isso não coloca ninguém sendo melhor que o outro. Simplesmente denota que ele tem uma função diferente no corpo. Mas todos nós, no Evangelho da Graça, somos irmãos. O pastor é irmão, o líder é irmão, o cara que se converteu ontem é irmão, todos nós somos irmãos em Cristo. E a nossa relação, ela é de irmandade. E um dia vamos estar todo mundo junto, celebrando junto. Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade como pastor da igreja, de ter uma função e preciso corresponder com essa função, mas isso não me faz melhor que ninguém. E nem me coloca numa posição melhor que ninguém. Porque nós nos relacionamos pela graça. E nesse lugar não tem medo e não pode ter medo. Isso não é só na igreja, em qualquer lugar. É muito ruim quando nós temos uma liderança, por exemplo, que lidera através do medo. E tem alguns líderes que eu conheço que ficam até felizes quando dizem, não, os caras têm medo de mim lá, mano. Eu chego, os negros ficam. É ruim. É muito ruim. Porque eu não posso liderar pelo medo. E vou lhe explicar por quê. Porque a Bíblia diz assim, no perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor só tem num lugar, é em Deus. Então, quando eu vou me aproximando de Deus, e isso é inversamente proporcional, o medo ele tem que ir diminuindo. Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, menos medo deve de estar. Porque lá está o perfeito amor. Quanto mais medo eu tenho, menos amor de Deus existe naquele lugar. Então, às vezes, os pais fazem assim, né? Com os filhos, eles dizem assim, senão eu vou contar para o pastor. Não faz assim? As crianças estão fazendo bagunça na igreja, olha, o pastor está vindo. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não faz isso.
Porque tu começa a colocar um medo nas crianças, aí tu chega e os caras ficam assim já, as crianças. Né? Tipo, o pastor chegou, não faz isso. Não constrói isso. Eu sei que, eu entendo que às vezes no meu papel tem algumas funções, eu brinco sempre com isso, assim, que eu vou em casamento, em outras festas, e eu sempre vazo logo das festas. Por uma razão simples. Tem o tranca-rua e tem o tranca-festa. Eu, pastor, é o tranca-festa. Porque enquanto o pastor está na festa, fica todo mundo assim, tipo... Quando o pastor sai, mano, nossa, saiu, é agora, tá liberado, galera. Então, cara, eu já vou lá, como e vazo, entendeu? Tipo, tranca a festa, sai. E aí deixa a galera, aí vão se virar, vão fazer o que querem fazer e tal, porque senão o pastor é o cara que incomoda. Mas se constrói essa ideia do, não pode, cara, não. Então, se, cara, que as crianças tenham liberdade, que amem, eu digo, cara, não coloca esse medo. Eu tenho, já falei outras vezes aqui, né? Eu não tenho problema das crianças estar correndo pela igreja depois do culto. Nem antes, nem durante, depois do culto. Deixa correr. E também não aqui em cima. Aqui em cima vocês vão ver um pastor brabo. Se elas correrem aqui em cima. Sabe quando a Bíblia fala que tinha olhos como chamas de fogo? Vocês vão ter uma noção como isso pode se parecer se a criançada subir aqui. Mas não é só por isso, é porque, cara, é perigoso. Aqui tem um monte de fio, tem energia elétrica, é perigoso. Não é um lugar de criança brincar, né? Além de muita coisa cara e tal. Então, evitamos aqui, tem um monte de lugar para correr por aí. E eu amo, cara, que as crianças corram. Eu sei porque eu tinha essa necessidade com os meus filhos. Eu dizia, cara, deixa eles correrem na igreja, porque eu quero que eles amem a igreja. Eu quero que as lembranças que eles tenham de criança é um lugar da igreja ser bom. Não é um lugar onde eles não podem fazer nada, que fica quietinho, assim, que não faz nada, que não pode. Mas que lugar chato. Não, na igreja eu não quero ir, porque é muito chato de ir na igreja. Não, cara, na igreja é muito legal, porque a gente faz uns negócios que a gente não pode contar para os outros, né? Porque as crianças têm isso. Tem isso. Né? Já deve ter visto isso, né? Um dia, às vezes tu vai no banheiro e está tudo chaveado os banheiros. Já viram essas? Não, já foi no banheiro, está tudo chaveado os banheiros. Aí tu diz, como é que está chaveado os banheiros? Aí tu, cara, mas não tem nenhum banheiro liberado. Nunca tiveram essa aqui? Aqui bastante acontece aqui. Aí tu chega lá e tu dá, cara, mas não, aí tu dá aquela olhadinha por baixo assim, não tem ninguém. Eu digo, uai, olha as crianças fazem, cara. Elas entram por baixo, elas fecham e saem. Só criança consegue fazer isso, entendeu? O adulto não passa por baixo. E aí tu chega lá, está tudo trancado e ela sai feliz. Um dia eu cheguei, tinha 2, assim, saindo, me olharam assim, e tinha 2 saindo. Cara, não deu tempo de falar, eles abriram a porta e sumiram na igreja. E aonde eu caminhava, eles estavam assim, tipo, cara, eu tenho que me esconder dele, né? Cara, eu ri demais, assim, eu olhei com aquela cara assim, como que eu tivesse, né, brabo, mas eu ri demais, essas histórias que eles vão contar para a vida, né? Cara, é muito massa, eu acho sensacional isso. Mas na relação com o outro, não, cara, não pode, a gente não pode construir essa estrutura de medo. A gente tem que construir na relação com o outro a relação de amor. Talvez a maior expressão da graça de Deus em relação ao outro chama-se perdão. Se eu digo que eu vivo o evangelho da graça, se eu fui salvo pelo evangelho da graça e fui trazido e vivo pelo evangelho da graça, uma das maiores expressões dessa graça é o perdão. Assim como eu fui perdoado sem merecer, assim eu vivendo a partir da graça, eu preciso estender a mão e perdoar aquele que não merece. C.S. Lewis diz no Cristianismo Puro e Simples, ele diz uma frase muito forte, ele diz assim, todos gostam da ideia do perdão até que precisem perdoar. O conceito do perdão ele é muito bonito, ele é louvável, ele é, usando a minha pregação da semana passada, simpático. Difícil algum de nós não sermos simpáticos à causa do perdão. Difícil é nós entrarmos para dentro e estendermos a mão àquele que nos feriu, que nos machucou. Estendermos a mão àquele que não merece a nossa estendida de mão. Isso é muito complicado. E isso, cara, é nas coisas simples da vida. É no cotidiano. Isso é muito simples. Eu lembro, anos atrás, bem anos atrás, mas essa história para mim, ela me marcou. Eu estava na faculdade ainda, para ver como faz tempo. Eu estava na faculdade, aqui na Fevale,
E não tinha lugar para estacionar, como não tem até hoje. Não tinha lugar para estacionar, quem estuda lá sabe o que eu estou falando. Aí, cara, estava de noite, cheguei com o carro assim, lotada a faculdade. Tinha dado um monte de volta, não tinha lugar para estacionar. E aí eu cheguei aqui, tinha um cara saindo. Eu digo, top, achei. E eu parado aqui, e o cara saindo aqui, ele ia sair aqui, passar por mim aqui, e eu iria entrar, tudo certo. Eu aguardando aqui, era logo nos primeiros estacionamentos daqui. E ainda tinha uma fila, né? E eu parado esperando aqui, lá no fundo dobrou um carro. Eu pensei, não. Ele me viu, eu com o pisquinha ligado, só aguardando o cara sair para eu entrar. Quando o cara cruzou por mim, o cara fez vup, e entrou. Me subiu o sangue, procurei lugar para estacionar, não achei lugar nenhum para estacionar, tive que estacionar fora da universidade. Voltei bravo, fui para a aula. Eu não conseguia prestar atenção no que o professor estava falando. A única coisa que eu passava na minha cabeça, o pastor, passava na cabeça, era um negócio assim, cara, no intervalo eu vou lá. Eu vou pegar uma pedra e eu vou riscar no capô dele, nunca mais faça isso. Depois disso, aleluia, eu vou murchar todos os 4 pneus dele, aleluia, e vou ver esse maluco ter que chamar um guincho, desgraça. O cara estava muito bravo. E o mais me indignava era assim, olha como a gente fica, cara, na minha cabeça ficava passando um monte de coisa assim. Eu digo, cara, esse maluco vai no intervalo com os amigos dele e vai estar com a galera dele e vai dizer assim, pá, povo, nem te conto. Cheguei aqui, não tinha onde estacionar. De repente eu olho, tinha um trouxa parado. E quando o trouxa pensou em andar, eu botei no negócio na vaga dele. Cara, eu ficava remoendo aquele negócio na minha cabeça. E é muito doido isso, porque é um negócio tão besta. É um negócio tão tosco. Mas olha o que acontece. Eu acabei de colocar a minha paz de espírito na mão de alguém que eu não conheço, e esse cara teve um poder e uma autoridade de controlar a minha vida, porque eu tive a dificuldade de estender a ele misericórdia. E eu estava pensando, cara, como eu posso fazer justiça? Como eu posso colocar no 50-50 aqui? Ele errou, ele paga. E eu estava, cara, um troço tosco, besta. Mas eu estava ali preso a uma realidade. Paulo, quando fala disso, ele diz lá em... Tiago fala disso, depois Paulo em Coríntios, mas Tiago, no livro de Tiago, né, no livro de Tiago nós vemos o texto que diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando eu escolho o caminho da misericórdia, eu escolho um caminho mais alto, mais poderoso. Paulo chama esse caminho do caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, 1 Coríntios 13. Ele inicia 1 Coríntios 13 dizendo, cara, existe um caminho que ele é mais alto, ele é mais importante, ele é superior, que é o caminho do amor. Eu costumo dizer que o diabo tem 2 idiomas que ele não entende, que é a oração em línguas, que ele fica pensando, o que esses malucos crentes estão orando em línguas, velho? Que negócio é eles que eles ficam no xalalá ali? O que eles estão falando? Que oração é essa no Espírito? Que a Bíblia diz, aquele que ora no Espírito, ora de fato em verdade, ele prescruta, ele sonda o coração de Deus. E a segunda linguagem que o diabo não entende é a linguagem do amor. Ele não consegue compreender como alguém de braços abertos numa cruz, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido aberto, coroa de espinho, cuspido, depois de uma multidão que gritava, Hosana, Hosana, horas depois gritou, crucifica o crucifico. Ele não consegue entender como Jesus, depois de ter passado tudo isso, ter sido traído, ter sido negado 3 vezes pelo cara que ele chamou para estar junto dele, mano, tu vai ser o meu brother, nós vamos caminhar juntinho aqui, sabe, vou escolher 3, tu é dos meus, vamos caminhar juntasso aqui, eu e tu. Não conheço quem é esse cara aí, não sei não. Digo, não, mas tu estava, não andava com ele não, eu não andava com ele não. Imagina isso, cara, eu vou abrir meu coração para 3 só, está mais perto. Na hora que o bicho aperta, vira as costas. Jesus olha para todo esse povo, e só pela graça, o evangelho da graça, é que alguém consegue olhar e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe o que isso significa?
que a resposta de Jesus não foi no que ele gostaria de dar, mas foi no que eles precisavam ouvir. Isso é difícil. O Evangelho da Graça nos leva a tratar o outro não no que eu gostaria de entregar para ele. Porque eu particularmente acredito que a alma humana de Jesus tinha vontade de dizer o que o outro diz: mano, desce fogo do céu, queima tudo que tem que queimar, abre a terra, engole esses malucos. Eu acredito que a alma humana de Jesus estava tão apertada que a ponto de suar gotas de sangue, que a vontade dele, humana dele, de ser humano, e seria compreensível, dele dizer: Senhor, desce a tua mão e queima. Mas não era isso que eles precisavam. O que eles precisavam naquele momento era alguém que estendesse a mão e oferecesse misericórdia e oferecesse graça. Por isso, meu irmão, se um dia nós fomos salvos pelo Evangelho da Graça e nós ganhamos um passaporte, o passaporte não é só aquele negócio que a gente enfia na maquininha para cruzar e entrar no céu. A expectativa de Deus é que nós, como igreja de Cristo, nós venhamos a viver a partir do Evangelho da Graça, sermos movidos pela graça. O que nos move, o que nos impulsiona é a graça de Deus. Anderson, mas não é justo. É verdade, não é não. Ainda bem que não é, porque se fosse justo, todos nós estaríamos condenados. O perdão não é algo justo. O perdão é graça. É quando eu estendo a mão e ofereço graça, misericórdia para o outro. Eu amo o outro e eu me debruço sobre o outro em amor. Por mais difícil que isso possa parecer, por mais dolorido que isso possa parecer. Lembra que Jesus ensinando sobre isso, ele fala lá na parábola do credor incompassivo, ele diz, lembra Jesus falando, o reino dos céus é semelhante a um rei, que tinha um servo, que devia muito dinheiro, mais ou menos R$1 milhão. E ele chega para esse servo e diz: cara, você me deve. E ele diz: cara, eu não tenho como pagar. Bom, vou ter que te colocar na prisão. Diz: não, por favor, tenha misericórdia de mim, não me coloque na prisão. Ele diz: tá bom, eu vou perdoar a sua dívida. Ele perdoa a dívida desse cara que devia R$1 milhão. Esse cara sai e encontra um servo dele que devia uns R$50, mais ou menos. E ele chega e diz: cara, você me deve 50. E o cara diz assim: mano, eu não tenho. Cara, vou ter que botar na prisão. E coloca o cara na prisão porque devia 50 pila. Quando o rei descobre, chama ele e diz o seguinte: acho que você lembra dessa história. Estou falando ela, mas eu acredito que você lembra. Se não lembra, pode confiar, é mais ou menos assim, tirando a moeda chamada pila, que eu acabei de modificar. No mais, é mais ou menos assim. E os valores também. Ele chama o cara e diz: não tenho como perdoar, não tenho como pagar, colocou ele na prisão. Quando o rei descobre, chama esse cara que devia um montão e diz assim: cara, o que pegou aqui? Eu te perdoei um montão e tu não conseguiu perdoar um pouquinho? Vai tu para a prisão. E coloca esse cara na prisão. Nós aprendemos algumas coisas aqui. E aí ele diz, Jesus encerra a parábola dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que perdoa. Então, se você perdoar, você será perdoado. Se você reter, será retido. O que Jesus está nos ensinando nessa história de viver pela graça, ou ser movido pela graça, nós entendemos muitas coisas. Mas uma delas que nós aprendemos, são duas pelo menos que eu gostaria de destacar nessa parábola, mas a primeira delas é que nós não podemos querer misericórdia para cima e justiça para baixo. Se eu quiser misericórdia para cima, eu preciso exercer misericórdia para baixo. Eu posso exercer justiça para baixo, mas eu preciso lembrar que vai ser exercido justiça para cima também. O que nós normalmente fazemos é assim: Senhor, por favor, me perdoa, me perdoa. E Salmos 49 diz que se nós vivêssemos uma vida inteira sem que os nossos olhos vissem a morte, tentando pagar a Deus aquilo que nós fizemos, ainda assim seria impossível, porque o preço que Ele pagou na cruz do Calvário foi um preço muito alto pela nossa redenção. Portanto, o que nós devíamos, o nosso escrito de dívida que Ele colocou na cruz, como diz Colossenses, foi muito alto. Foi uma baita dívida. E aí então a gente, crente, a gente diz assim: Senhor, me perdoa. E Deus diz: tá bom, eu vou te perdoar. A gente diz: ai, como é bom, Jesus, muito obrigado. E aí quando alguém nos fere, e a gente é crente, a gente faz a seguinte oração. Porque a gente é crente, a gente diz assim: Senhor, você sabe que o fulano me machucou. Você sabe que o fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo, a pessoa tal, não sei o quê, taranã, meu esposo e tal, taranã, qualquer coisa e tal. Senhor, não precisa matar, não precisa. Mas, Senhor, e é mais ou menos assim que a gente faz:
que ele possa, pelo menos, experimentar aquilo que ele me fez sofrer. Não precisa pesar a mão a ponto de achatar, não precisa. Mas só dá aquela apertadinha, para ele aprender que não faz assim com os outros. Em nome de Jesus, amém. Claro, cara, porque na nossa cabeça a gente tem um senso de justiça. E como pode ele fez isso comigo e eu estender a mão de misericórdia para ele? Não é justo. Então essa é a causa que eu estou falando para você. Nós vivemos movidos pela graça. Nós somos salvos pela graça. E somos movidos pela graça. Nós estendemos a mão a quem não merece. E nós liberamos sobre ele o perdão a quem não merece. Eu sei que perdão é um negócio complicado. E é difícil algumas compreensões. E nós temos pelo menos 2 compreensões erradas de perdão. A primeira delas que nós temos errada de perdão é que quem perdoa esquece. Já viu essa? Não, mano, quem perdoa esquece. Não, isso é amnésia, isso é outra coisa. Quando nós perdoamos, cara, nós vamos lembrar. Qual que é a diferença daquele que perdoou do que não perdoou? É que aquele que perdoou e conseguiu receber do Senhor a cura, ele toca na ferida e não dói mais. Pode ficar as marcas, podem ficar as cicatrizes daquela história, daquela experiência. Ele não vai esquecer, ele vai ficar as marcas daquela experiência. Mas não dói mais. E por que não dói mais? Porque não tem ferida. Então a primeira coisa que eu queria falar para você, nesses erros que nós vemos, é que, não, cara, você perdoando, você não esquece, você vai lembrar. Você vai continuar lembrando. E a segunda coisa que nós precisamos entender do perdão, e às vezes entendemos errado, é que muitas das vezes nós acreditamos que quando nós perdoamos, nós estamos dizendo para o outro, tá bom, mano, o que tu fez está tudo certo, está tudo de boa, está tudo certo. E não é verdade. Às vezes, por exemplo, podemos ter sido abusados sexualmente. E quando a gente libera perdão para essa pessoa, eu não estou dizendo que o que ele fez está certo. Não, o que ele fez está errado e precisa ser punido por aquilo. Às vezes até criminalmente por aquilo que ele fez. E não estou querendo dizer que não se vai, tem coisas que nós precisamos ir adiante. Tem coisas que nós precisamos levar até as últimas consequências. Às vezes tem coisas que caem no nosso gabinete e que, cara, mano, eu vou te amar, eu vou estar contigo, mas, cara, você cometeu um erro e nós precisamos lidar com isso, nós vamos ter que ir até isso. Não estou dizendo que não vou botar pano quente em cima disso, não, nós vamos precisar lidar com isso. Eu falava com os meus filhos desde pequeno, tentando construir com eles um lugar de confiança, dizendo assim, galera, nós temos um ambiente de família, nós nos amamos, e eu vou estender graça para vocês sempre. Não significa que vocês não vão ser punidos pelos erros que vocês cometerem, não significa que vocês não serão disciplinados por caca que vocês fizerem, mas saibam, quando fizerem caca, que em casa vai ter um porto seguro que vai amar vocês e que vai chorar com vocês e vai passar a dificuldade que vocês vão passar pela caca que vocês fizeram. Nós vamos cruzar junto esse negócio. Mas se tiver consequências, vocês vão ter que passar por essas consequências. Então não escondam da gente. Saibam que nós vamos estar por vocês. Nós vamos ter graça com vocês. As escolhas que fizerem, as cacas que fizerem, das consequências que tiverem, precisamos passá-las. Mas vamos estar juntos, viver família. Então assim, às vezes tem coisas que acontecem, cara, tem que ir as consequências. Mas quando nós liberamos perdão, nós não estamos justificando o outro. Quando nós liberamos perdão, nós simplesmente estamos lidando com algo que aconteceu dentro do nosso coração. De como nós estamos lidando com isso. Então eu falei para você que a primeira coisa que nós aprendemos nessa parábola é que eu não posso querer misericórdia para cima e justiça para baixo. A segunda coisa que a gente aprende nessa parábola é que quem vai para a prisão não é quem deve. Quem vai para a prisão é quem não perdoa. E isso é forte. Porque entra dentro dessa perspectiva, e deixa eu voltar de novo ao exemplo de um abuso sexual, que talvez é uma expressão muito forte, né? Algo muito forte, para mim pelo menos me impacta toda vez que eu tenho que lidar com uma situação dessa. A pessoa que foi abusada é a vítima. Só que ela está presa àquela situação. Ela está presa àquilo que aconteceu. A pessoa que abusou dela talvez já deve ter abusado de outros. Ou talvez está vivendo a vida dela, não está nem aí para aquilo que aconteceu. Mas quem está sofrendo todos os dias com aquilo é a pessoa, é a vítima. Então, quem está chorando todos os dias, quem está padecendo todos os dias, não é quem fez. Quem está chorando todos os dias
é quem teve dificuldade de liberar, de perdoar, de dizer assim, mano, tu não me deve mais nada. Mas significa que eu estou justificando ele, dizendo que o que ele fez está errado? Não, não, o que ele fez continua errado. O que ele fez está certo, o que ele fez continua errado. E eu entrego, quando eu perdoo, eu entrego, a não ser, de novo, que tenham situações que tenho que levar a causas criminais, ou que seja, as últimas instâncias, mas, num outro contexto, quando eu preciso liberar, e você está me entendendo o que eu quero dizer, você sabe, eu falando com você, você sabe, e eu creio que o Espírito Santo está falando contigo no teu coração, algumas áreas que você precisa largar, que você precisa rasgar esse escrito de dívida. O que eu estou querendo dizer para você é que quando você larga, você está dizendo assim, Senhor, eu confio na tua justiça. Eu confio que tu és justo e tu farás justiça no teu tempo, na tua forma. Eu não quero saber disso. Eu entrego nas tuas mãos e eu confio em ti. Eu quero viver a minha vida. E por isso que eu falava já numa outra pregação, um tempo atrás, que o Evangelho nos liberta. Ele não só nos liberta do pecado, ele nos liberta de nós mesmos, ele nos liberta desse monte de coisa. Esse é o Evangelho da graça. Mas para isso nós precisamos entrar nele. Eu lembro, um dia, um cara me devia um dinheiro, uns 3 mil reais mais ou menos, e o bicho não pagava, e não pagava, e não pagava. É um negócio que a gente fez, que ele disse, não, não te preocupa, não tem problema aqui e tal. E quando eu descobri tive que pagar 3 mil. E ele disse, não, e se tiver eu pago. Para fazer o negócio, ele disse, na hora do vamos ver, nada. E não pagou, cara, e não pagou, eu conversava e não pagava, não pagava, não pagava. E toda vez, e eu passava na frente da casa dele todo dia, que era o lugar, eu passava para ir trabalhar. Todo dia que eu passava na frente da casa dele, eu pensava numa coisa diferente que eu podia comprar com os 3 mil reais. Sempre tipo, cara, mas esses 3 mil reais eu podia comprar aquilo. Mas 3 mil eu podia fazer aquilo. Mas aquilo não podia fazer aquele outro. E chegou um dia, cara, que em lágrimas, eu estava chorando. E eu disse assim, Deus, eu perdoo esse cara, mano. Eu não sei para você, 3 mil reais é bastante para mim. Eu não sei como é que é para você, mas para mim é bastante dinheiro. Eu digo, Senhor, eu perdoo esse maluco. Porque estava fazendo mal para mim. Ia me ajudar para caramba os 3 contos, mas estava me fazendo mal para mim. Eu estava mal, cara. E aí eu perdoei o cara. Nossa, me senti leve. Mas eu tinha um problema. E eu tinha que contar em casa que eu tinha perdoado 3 mil reais. Cheguei em casa, digo, Miriam, então, lembra os 3 contos aquele? Perdoei. Ela olhou para mim e disse assim, graças a Deus, eu não te aguentava mais ficar reclamando desse cara. Por mais que eu não me desse conta, eu estava preso a uma realidade. Talvez esse maluco estava caloteando tantos outros, mas estava me fazendo mal. E eu precisava estender a mão de graça, de misericórdia, para essa pessoa. Dizer, cara, eu rasgo esse escrito de dívida, você não me deve mais nada. Mas Anderson, você não conhece a minha história. De fato, cara, eu não conheço a tua história. Nós temos aqui uma galera. Cada um tem uma história. Cada um tem momentos bons e momentos de dificuldade. E tem momentos que a gente fica carregando junto com a gente. E muitas das vezes a gente não quer mexer lá. A gente pega, atira, a gente diz assim, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mas na despensa da minha casa, nessa não. Porque lá é onde eu jogo tudo lixo. E se abrir lá, além de estar fedido pra caramba, vai estar bagunçadaço. Só que Jesus quer entrar em tudo, mano. Ele quer entrar na sua casa, tudo, inclusive na despensa. Naquele lugar que você jogou no canto escuro da sua alma e diz, não, cara, isso aqui não me dói mais, porque eu considero aquela pessoa morta para mim. Já viu pessoas falarem isso? Não, eu já lidei com isso, mano. Por quê? Porque para mim está morto essa situação. Ele morreu para mim. Não é uma forma da gente resolver o problema matando o outro, ainda que seja emocionalmente. Mas por que a gente diz isso? Porque a gente descobriu um negócio. A gente descobriu uma forma de viver, ou melhor, de sobreviver. O ser humano, ele é adaptável. Ele se adapta às situações. E nós brasileiros, que não desistimos nunca, mais ainda. A gente, cara, para achar uma forma de viver, a gente enfia uma bandagem assim na vida da gente, e a gente vive como se aquela ferida lá não estivesse. A gente vai vivendo a vida, mano. Por quê? Porque precisa viver, nós precisamos seguir adiante. Eu entendo isso. Só que, cara, se sangra, é porque ainda existe ferida. E sabe uma das coisas que a gente se dá conta é que todas as vezes que tu lembra daquilo e te aperta o coração, é um indício que talvez ali precisa um toque do Espírito Santo.
precisa a graça de Deus vindo na sua vida. Sabe uma das coisas que eu me dou conta, que quando tem falta de perdão na minha vida, é que passado anos, eu fico parado e repensando diálogos que eu tive, que eu devia ter dito isso. Eu devia ter falado tal coisa. Eu não devia ter feito tal aquilo. E a gente fica remoendo coisas que passaram. Olha isso! 10 anos depois, tu está numa praia paradisíaca e tu está pensando num problema de 10 anos que aconteceu lá atrás, que eu devia de ter falado tal coisa, e tu diz, mano, que poder tu colocou na mão desse maluco, tu está numa praia paradisíaca, podendo aproveitar o ambiente de férias com a tua família, e tu está preso a um negócio lá atrás, e está sofrendo por isso, e está padecendo por isso. Então o que a gente precisa, cara, é permitir que o Senhor toque. Para isso, a gente precisa estender a mão. E como eu falava, talvez você diga assim para mim, Anderson, mas tu não conhece a minha história, tu não sabe o que eu passei, tu não sabes as dificuldades que eu já enfrentei. Cara, eu não sei mesmo, eu não conheço muito da sua história, mas eu já lidei com vários casos, cara. Já lidei com problemas de casamento, já lidei com traições, eu já lidei com um pai abusando sexualmente de filhos, e para mim foi esse talvez um dos mais difíceis, ter que lidar, que a mais velha veio conversar comigo quando ela descobriu que a mais nova já estava, e eram 3 meninas, onde ele abusou das 3. Assim, foi muito difícil lidar com tudo isso. Eu tinha vontade, obviamente, de pular no pescoço do maluco, de fazer justiça. Obviamente, a gente tentou, nos meios, tentamos buscar legalmente algumas coisas. Mas, independente do que aconteceu, em todos os casos, preste atenção no que eu estou dizendo, em todos os casos, por mais difíceis que foram, nós terminamos no final dizendo assim, cara, posso te dar um conselho? Perdoe. Anderson, tu está dizendo que eu sou obrigado a perdoar? Não, mano, você é livre para fazer o que você quiser. O que eu estou dizendo para você é que a única forma de você ser livre é perdoando. Ah, mas eu não consigo. Eu te entendo. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que se você não é salvo, você não consegue perdoar. Todo aquele que não perdoa não é salvo. Eu não estou dizendo isso. Agora eu estou dizendo que para você conseguir perdoar, cara, é um indício de que você foi alcançado por algo chamado graça de Deus. E essa graça que te alcançou, você consegue compartilhar com outras pessoas. Portanto, pessoas que estendem a mão de graça, de misericórdia em favor do outro, é porque experimentaram essa graça sobre a sua vida. Elas foram alcançadas pela graça de Deus e, por viverem dessa graça, elas estendem a mão em favor do outro. Portanto, se você vive movido pela graça, se eu puder aconselhar você nessa noite, cara, existe um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E quando nós rasgamos o escrito de dívida, nós rompemos com aquilo que nos prendia. E nós simplesmente somos livres para viver a vida que o Senhor sonhou para mim e para você. Nessa série que nós estamos fazendo, se eu puder encorajar você, irmão, seja movido pela graça. Que nós possamos ter uma cultura de igreja que compreenda e viva o Evangelho da graça. Não só que seja feliz por ter ganho um passaporte dos céus, que foi alcançado pelo Evangelho da graça, mas que viva pela graça. Que estenda a sua mão de misericórdia em favor do outro, que talvez não merece. Mas que você diz, cara, eu vou te tratar, eu vou me relacionar contigo, não porque eu gostaria, mas pelo meio que tu precisa. Eu gostaria de dar uma paulada na tua cabeça, mas eu vou te amar, eu vou ir ao teu encontro, porque eu sei que tu precisa disso, assim como Jesus não respondeu a partir da sua alma, suando gotas de sangue, mas a partir do que aquelas pessoas que ali estavam necessitavam. Amém? Vamos ficar de pé.
quero encorajar você a fechar os seus olhos. Eu acredito, como eu falei antes, que o Espírito Santo já tem ministrado ao seu coração algumas coisas. Que o Espírito Santo tem falado contigo algumas coisas. E talvez você me diga assim, mas Anderson, eu já perdoei, sabe? Eu já liberei perdão, eu já perdoei, mas aquilo ainda está apertado aqui dentro, ainda está doendo aqui dentro. Eu lhe entendo. Tem coisas que acontecem na vida da gente, cara, que elas são muito profundas, são feridas profundas que nos machucam pra caramba. E às vezes não é num momento, não é num segundo momento. E talvez hoje não seja a última vez que você vai estar liberando perdão. Talvez você vai ter que fazer isso ainda mais algumas vezes, até que você consiga literalmente se sentir liberto, que as amarras romperam, que as cadeias romperam. É um processo. Mas eu quero encorajar você a fazê-lo. Eu quero encorajar você, se porventura o Espírito Santo falou contigo nessa noite, que você consiga viver o Evangelho da graça e estender graça e misericórdia e corresponder àquela pessoa, não por aquilo que ela merecia pelas suas ações, mas por aquilo que ela precisa. Que nós possamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas e ver essas pessoas serem transformadas pelo Espírito Santo. Mas Anderson, talvez ela nem vai dar crédito. Eu vou fazer um monte de coisa para ela e ela nem vai dar crédito, ela não vai dar nem bola, ela vai ficar feliz até. Cara, não importa. O que importa é que nós nos movemos pelo Evangelho da graça. Nós vivemos por Ele e para Ele. Nós somos salvos, alcançados pelo Evangelho da graça e nós nos movemos por Ele. Nós vivemos por Ele. É isso que somos. Nós somos. Paulo diz, cara, tudo para mim, nada. Tudo, né? Da minha vida, nada é mais importante em tudo que eu faço do que simplesmente testemunhar do Evangelho da graça de Deus, de poder ver pessoas serem alcançadas pelo Evangelho da graça, de poder estender a mão de misericórdia e alcançar pessoas. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que está em casa, que tem nos acompanhado desde casa, eu quero orar contigo. Quero encorajar você a rasgar esse escrito de dívida. É tempo de você perdoar. É tempo de você estender o Evangelho da graça. É tempo de você dar misericórdia àquele que carece, àquele que precisa. Ao invés de você ficar segurando essa nota promissória, esse escrito de dívida, esfregando na cara do outro o que ele te deve, deixando claro para todo mundo que ele me deve. E não me refiro a financeiro, me refiro a relações, a relacionamentos, a emoções. Digo, não, eu não quero. É tempo de você estender graça, de você estender misericórdia. Aleluias. Eu sou o pior de todos. Não há nenhum justo. Todos se corromperão. Estávamos mortos, mas vida nos deu.
Jesus, e em mim não habita bem algum, pois tudo que há em mim necessita ser mudado por ti, Jesus. E tua graça me basta, tua bondade me abraça, Deus, mesmo eu não sendo bom, teu amor vem me encontrar. E tua graça me basta, tua bondade me abraça, Deus, mesmo eu não sendo bom, o teu amor vem me encontrar. Coloque essa pessoa diante dos céus. Coloque ela diante do trono de Deus. E diga assim: Pai, o fulano que me machucou, o fulano que me feriu, aquela situação que aconteceu, papai, nessa noite eu escolho doar. Eu escolho estender o evangelho da graça e dizer: Pai, o fulano, a fulana, ele não me deve mais, ele não me deve mais nada. Eu estendo, eu amontoo sobre a cabeça dele brasas vivas do trono dos céus. Senhor, eu escolho viver conforme o evangelho da graça. Eu escolho viver, Senhor, conforme o evangelho que mudou a minha vida, que me perdoou estando eu morto nos meus delitos e pecados, com destino de inferno. Senhor, tu foi lá e me alcançou. Essa mesma graça da qual foi partilhada comigo, Senhor, eu compartilho com os meus irmãos. E eu estendo, Senhor, misericórdia. Eu estendo misericórdia a esses, Senhor, que me machucaram, que me feriram. Aleluia. Aleluia. Existe uma das coisas que talvez é mais difícil da gente perdoar. Dentro de tantas coisas que nós somos machucados e abusados, mas tem uma situação que normalmente eu encontro pessoas que têm dificuldade de entrar no evangelho da graça, viver o evangelho da graça, que é perdoar a si próprio. E é muito difícil muitas das vezes nós perdoarmos a nós, porque nós nos sentimos culpados, e muitas das vezes nós sabemos até das motivações de que nós fizemos aquilo, e aquilo nos culpa. Puxa vida, cara, eu não devia ter feito, mas se fosse feito tal coisa, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse não sei o que, se eu não tivesse ouvido fulano de tal, e se eu tivesse tomado, e a gente se culpa. Meu irmão, o evangelho da graça alcança você. A graça de Deus, ela vem sobre você. E talvez hoje de noite seja o momento de você liberar brasas vivas sobre a sua própria cabeça e te dizer: Senhor, que eu consiga liberar perdão para mim mesmo. Errei, Senhor, me perdoa, mas eu recebo o teu perdão na minha vida. Eu recebo, Senhor, o teu perdão na minha história. Eu recebo de ti a graça que me alcança, que me mude. Pai, eu libero, Senhor, a vida dos teus filhos. Senhor, aqueles, Pai, que talvez estejam vivendo um momento de dificuldade, que o coração está apertado, ó Pai, que nessa noite seja uma noite de libertação, seja uma noite, Senhor, onde nós sejamos livres, que correntes sejam rompidas, que grilhões sejam quebrados, e Senhor, que Tu venhas sobre os Teus filhos. Senhor, que nós tiramos das mãos do inimigo o poder de nos tocar, de nos influenciar, de nos deixar tristes, de nos deixar pensativos, amargurados, angustiados, de coisas que aconteceram no passado, de pessoas que fizeram a nós mal. Nós tiramos nesta noite a autoridade e o poder de nos influenciar das mãos do inimigo, através, Senhor, de romper com todo escrito de dívida, de romper, Senhor, com toda amarra, com todo grilhão. E confiamos, Senhor, na Tua autoridade, no Teu amor sobre as nossas vidas. Senhor, que sejamos livres, que sejamos livres, que sejamos livres, que vivamos, Senhor, a partir deste Evangelho que nos alcançou, que nos transformou. Que sejamos livres. Se conosco, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.